Irmãos, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o mandamento. Vamos ler outros textos. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo de número 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, aqui uma pequena mudança que Moisés faz. Versículo 33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, ali no versículo 16 ele diz, para que vá bem na terra. Aqui no versículo 33 ele vai dizer, para que prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Capítulo 11 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 11. Aliás, Deuteronômio capítulo 6 primeiro, versículo 2. Deuteronômio capítulo 6, versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordenou, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Capítulo 11 agora, de Deuteronômio. Capítulo 11, versículos 8 e 9. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra, para que vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência na terra que mana leite e mel. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Versículos 2 e 3. Levítico capítulo 19, versículos 2 e 3. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. Então aqui ele repete o mandamento com outras palavras, Cada um respeitará, no lugar de honrar, ele coloca respeitar. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardareis os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Efésios capítulo 6, lá no Novo Testamento agora. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículos 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então aqui ele traz uma causa de justiça ao apóstolo Paulo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quando ele fala o primeiro mandamento com promessa, é o primeiro mandamento com promessa da segunda tábua, porque na primeira tábua tem mandamento também com promessa. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Na primeira tábua tem a promessa de que Deus vai fazer misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Mas vai visitar até a terceira e quarta geração daqueles que não guardam os seus mandamentos. Então tem a promessa na primeira tábua, mas aqui na segunda tábua, que vai começar, ele diz, é o primeiro mandamento com promessa. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Meus irmãos, esses aí são os principais versículos que nós separamos que falam sobre o quinto mandamento. Pedi para o Ricardo passar o próximo slide. Então, só vai estar aí escrito introdução. Vamos aqui seguir a nossa introdução. A nossa lição de hoje, ela vai ter 3 pontos principais e uma conclusão. Então, no primeiro, nós vamos falar sobre o que é o mandamento, né? Em que consiste obedecer o mandamento. Nós vamos falar sobre as promessas que cercam esse mandamento e depois as imprecações que cercam esse mandamento, e por fim nós vamos fazer a nossa conclusão. Então você tem ali na introdução, os 10 mandamentos são a base da aliança mosaica, como nós temos visto. Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. Deus escreveu com o seu próprio dedo, numa base, né, ou se preferirem em tábuas provavelmente em tábuas de mármore. Deus escreveu ali os 10 mandamentos, e ele entregou esses mandamentos a Moisés. Nós temos a repetição dos mandamentos, como temos visto em Deuteronômio, só que Deuteronômio não é repetição da lei, como nós, por muito tempo, aprendemos. Deuteronômio é renovação da aliança. Quando Deus vai renovar a aliança, em cada geração que Deus vai renovar a aliança, era lido o livro de Deuteronômio. Então, Deuteronômio era lido de 7 em 7 anos, para que cada geração ficasse inteirada da vontade de Deus, do pacto de Deus com o seu povo. E o que Deuteronômio vai fazer? Deuteronômio vai nos chamar a um comprometimento da nossa geração com a aliança de Deus. Então, veja ali Deuteronômio capítulo 5. Nosso estudo é em Êxodo, mas paralelo com Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 6. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis em os cumprir. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Então, essa aliança que Moisés fala aqui, que Deus fez em Horebe, ela tinha sido feita há 40 anos atrás. Mas essa aliança que tinha sido feita com uma geração há 40 anos atrás, estava sendo renovada agora com uma nova geração. Versículo 3: Não foi com nossos pais
que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos hoje que aqui estamos vivos. Então, se nós trouxermos esse versículo para os nossos dias, nós vamos dizer assim: não foi com o povo que morreu lá no deserto que Deus fez aliança. Deus fez aliança conosco hoje. Conosco, com a gente nós que estamos vivos. Essa aliança é conosco, essa aliança é válida para nós. Versículo 4. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Então, a aliança de Deus, ela deve ser renovada com cada geração. Então, veja aí na folha. Como nós sabemos, os mandamentos são 10 mandamentos, os principais, a base da aliança, porque todos os outros mandamentos vão girar em torno aqui desses 10. Os 4 primeiros mandamentos apontam para o nosso relacionamento com Deus. Os 4 primeiros mandamentos que nós vimos. Os 6 seguintes mandamentos que nós veremos a partir de hoje apontam para o nosso relacionamento com o próximo. Por isso que a base da lei é: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque os 4 primeiros mandamentos vão dizer: ama a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos vão dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento de honrar pai e mãe é o primeiro mandamento entre os que nos falam das nossas responsabilidades para com o próximo. Assim, nosso dever é para com nossos pais. Então, veja só, meus irmãos, dos mandamentos que vão nos ensinar a amar o próximo como a nós mesmos, o primeiro desses mandamentos é: honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque quem é a pessoa mais próxima de nós quando nós nascemos? Ou quem são as pessoas mais próximas de nós quando nós nascemos? Nossos pais. Eles são os mais próximos. Então, se a lógica é essa daqui: se nós não honrarmos pai e mãe, nós não vamos honrar ninguém. É por isso que a família é a célula base, a célula máter da sociedade. Porque tudo começa na família. O 6º mandamento que vai falar, onde Deus vai falar que nós temos que respeitar, honrar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, vai começar com o mandamento de honra pai e mãe. Porque quem não honra pai e mãe não vai... Quem não honra pai e mãe não vai honrar outra autoridade nenhuma. Então veja lá, próximo slide. Em que consiste o mandamento? O mandamento, ele consiste em 4 coisas. Nós vamos ver aí na nossa folha. Obedecer os pais, ouvir humildemente os pais, cuidar dos pais na velhice, em tempos difíceis, e reverência. O mandamento, ele vai conter essas 4 coisas aí. Então, você pode ver ali no mandamento, ponto 1, este mandamento nos ordena a honrar pai e mãe. Em que consiste essa honra? Primeiro, a honra consiste na obediência. Nós lemos lá Efésios e Colossenses. O que Paulo vai dizer lá em Efésios? Que os filhos, tanto em Efésios e em Colossenses, Paulo vai dizer que os filhos devem obedecer aos pais, porque isso é justo. Eu gostaria de ler novamente ali o texto de Efésios, capítulo 6. Paulo vai dizer assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. O que Paulo quer dizer é que quando nós obedecemos pai e mãe, nós estamos cumprindo a justiça de Deus.
E aqui em Colossenses 2, Paulo vai dizer assim, Colossenses capítulo 3, versículo 20, Paulo vai dizer: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, tem tanto, quando os filhos obedecem os pais, isso tanto a justiça de Deus alcança esses filhos, quanto Deus se agrada disso, de que os filhos obedeçam a seus pais. Então, aqueles filhos, escrevi aí na folha, aqueles filhos que não obedecem seus pais, eles não vão obedecer a Deus. Porque o título de pai pertence primeiramente a Deus. Deus empresta esse título aos nossos pais, para que, refletindo eles a majestade de Deus, como imagem e semelhança, os obedeçamos. Então, quem são os pais para seus filhos? Os pais são os representantes de Deus para seus filhos. Então, os filhos devem ver os pais como autoridades que Deus colocou sobre a vida deles. Por isso, devem obedecê-los. Amém, irmãos? Alguma dúvida até aqui? Em que consiste o mandamento? Primeiramente, os filhos devem obedecer aos seus pais. Em quê? Em tudo. Paulo diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. É lógico, quando fala em tudo, se o pai pedir alguma coisa absurda, o filho não vai obedecer, né? Mas dentro daquilo que é normal e faz parte da ética e da moralidade, os filhos em tudo devem obedecer aos seus pais. Então, a primeira coisa, o mandamento consiste nisso, na obediência. Então, os filhos que desobedecem aos pais, eles estão desobedecendo a Deus. A lógica é essa. Então, isso deve ser ensinado aos filhos, deve ser incutido aos filhos. Olha, se você me desobedece, você não está afrontando a mim somente, você está afrontando primeiramente a Deus, porque eu sou autoridade espiritual sobre a sua vida. Então, os pais, eles têm mesmo essa autoridade espiritual sobre a vida dos filhos. Segunda coisa, o mandamento consiste em que os filhos ouçam os pais, aprendam com os seus pais. Vamos ver ali Provérbios capítulo 1, versículo 8, está ali na folha, você pode abrir a Bíblia ou acompanhar aí na folha. Provérbios capítulo 1, versículo 8, filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Provérbios capítulo 4, versículo 1 vai dizer: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Então, os filhos, eles devem humildemente ouvir aquilo que os seus pais têm a dizer. Talvez você diga assim: pastor, você devia estar dando essa aula para os jovens, né? Ou para os adolescentes, eles estão recebendo essa mesma lição. Mas eu creio que mesmo depois de certa idade, nós ainda devemos ouvir nossos pais e aprender com eles. Agora, meus irmãos, os nossos pais, eles têm tanto a nos ensinar. E é interessante isso, parece que quando a gente é jovem, a gente não quer ouvir nossos pais. Nós não queremos ouvi-los, nós queremos andar segundo a nossa própria cabeça. Achamos que sabemos tudo, e depois é que nós vamos ver, mais velhos, né? Nós acabamos vendo, depois de bater tanta cabeça, que se nós tivéssemos ouvido os nossos pais, a nossa vida teria sido mais amena, teria sido mais tranquila. Sim. Sim. O primeiro pai é Deus. Se o meu povo tivesse me ouvido. Todos os mandamentos que nós lemos ali, todos os textos que nós lemos no começo, vai dizer assim: ouçam os meus mandamentos, obedeçam os meus mandamentos, porque vocês vão viver bem e vão ter dias longos. Vocês repararam nisso?
Todos os textos que nós lemos no começo falam isso. Se vocês me ouvirem, obedecerem meus mandamentos, vocês vão ir bem na terra e vão ter dias longos. Porque quando a gente fecha os ouvidos e o coração para aquilo que o Pai está dizendo, e a gente resolve andar segundo o nosso entendimento, aí nós quebramos a cabeça. Sim. Sim. Manuel, nós vamos ver isso na conclusão da lição. Um dos motivos que Deus vai destruir esse mundo é a desobediência a esse mandamento. Mas aqui, o que é importante aqui para nós, além disso que nós já temos falado? Eu queria que os irmãos notassem que o título de pai, ele é emprestado de Deus para nós, que somos pais. É um título emprestado. Então nós temos que fazer uso também do nosso dever de pai e de mãe. Porque nós somos representantes de Deus perante nossos filhos. Terceira coisa ali. O mandamento consiste em cuidar dos pais na velhice e em tempos difíceis. Porque o mandamento, ele diz, honra teu pai e tua mãe. Em que consiste essa honra? É lógico, meus irmãos, essa honra ela pode consistir em várias coisas, mas essa honra consiste também no cuidado dos pais na velhice ou em tempos difíceis. Então veja ali, você pode ver na própria folha mesmo, porque eu escrevi os textos bíblicos na folha. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4 e 8. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, essa palavra de Paulo é dirigida a quem? Aos filhos. Paulo está dizendo assim, que os filhos têm que exercer a piedade. O que é a piedade? É a vida perante Deus. É a vida ancorem Deus, é a vida perante a face de Deus. Os filhos têm que exercer a piedade, ou seja, a fé cristã, de maneira prática. Porque espiritualidade, irmãos, não é só orar, vir à igreja. Espiritualidade é também cuidar do pai e da mãe. Cuidar do pai e da mãe quando, ele diz aqui, em tempos difíceis, na velhice, quando os pais estiverem passando por problemas, né? Nós devemos recompensar, a palavra que ele usa aqui é recompensar, é devolver o cuidado que nós recebemos, porque quando a gente é criança, os nossos pais fazem tudo por nós, mas quando eles são já de idade, nós devemos fazer por eles, nós devemos recompensar. E se alguém despreza os pais, deixa os pais, não cuida dos pais, Paulo vai dizer aqui que é pior que o descrente. É pior que o descrente. Acompanhe ali na folha Mateus capítulo 15, versículos 3 a 6. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra a teu pai e tua mãe. Se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podeis aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que eles faziam ali? Eles, ao invés de ajudar os pais, eles achavam um jeito de burlar a lei, para não assistir aos pais
quando os pais estavam passando por tempos difíceis. Alguns até davam uma ofertinha na igreja. Não, eu dei ofertinha lá no templo e aquilo que eu ia dar para o meu pai, eu dei no templo. Então, Jesus está dizendo, olha, você tem que honrar seu pai e sua mãe. E você precisa cuidar do seu pai e da sua mãe para cumprir a lei. Então, acompanha ali na folha, nas últimas linhas. Um dos últimos atos de Jesus, enquanto estava na cruz, foi o de pedir aos seus discípulos que amparasse Maria, sua mãe. Veja lá, João capítulo 19. Vamos ver lá, irmãos, João capítulo 19. Interessante isso, porque Jesus, ele era divino, mas enquanto ser humano, ele era filho de Maria. E quando Jesus estava na cruz, onde estava Maria? Estava lá, sofrendo, porque Jesus estava sendo crucificado. Isso já fazia parte da profecia, porque antes de Jesus nascer, um anjo apareceu para Maria e disse, uma espada vai traspassar a tua alma. Ou seja, ela iria sofrer por causa de Cristo. E na cruz Jesus disse o quê? Para os seus discípulos ali, cuida da minha mãe, ampara ela. Interessante isso. Então Jesus, ele cumpre o mandamento de honrar pai e mãe. João 19, versículos 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, que era João, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então Maria estava ali, e Jesus disse o que para João? João, cuida dela como se ela fosse a sua mãe. Porque agora estou aqui sendo crucificado, vou morrer, então cuida dela como se ela fosse a tua mãe. E o que João fez? Ele amparou Maria, ele levou Maria para a casa dele e amparou Maria, a mãe de Jesus. Ok, irmãos? Está claro? Cuidar dos pais na velhice em tempos difíceis. A quarta coisa que o mandamento nos ensina é a reverência. O que é reverência? Reverência é um grande respeito. Então, antigamente, os pastores recebiam o título de reverendo. Não só os pastores, mas padres, juízes, grandes autoridades. Eu não sei como que é lá no fórum, chama o juiz de reverendo? Excelência, né? É um título agregado. É um título, mas reverendo é um título agregado. Então, quando você vai chamar... Aqui eu costumo chamar os pastores de reverendo, né? Mas o certo é pastor reverendo. Quando vai chamar o padre, é o padre reverendo, e assim vai, né? Hoje já não se usa mais essas formalidades. No meu caso, eu não faço muita questão. Mas o que é a reverência? Nós deveríamos ver nossos pais com reverência, com grande respeito. Vamos ver lá Levítico, capítulo 19, versículo 32. Sim, ainda beija a mão de alguns ainda. Sim. É isso aí. Levítico, capítulo 19, versículo 32.
diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Aqui Deus está dizendo que aqueles que são mais velhos devem ser honrados, respeitados. E isso tem a ver também com os nossos pais, devemos fazer por temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Veja, irmãos, eu estou lendo a folha agora. Se nossos pais são representantes de Deus, por temor a Deus devemos ser submissos aos nossos pais. Quando essa reverência acontece, quando essa reverência é verdadeira, Paulo nos diz em Efésios que isso é justo, e em Colossenses Paulo diz que isso é grato diante do Senhor. Então a Bíblia diz assim: diante das cãs te levantarás. Isso era uma coisa tão comum, né, na nossa sociedade, um ato de respeito. Quando o professor chegava na classe, a gente se colocava em pé, só sentava quando o professor mandava. Ainda que o professor não tivesse cãs, né, ainda que ele não tivesse cabelos brancos, nós nos levantávamos. Os mais antigos, quando o pai chegava em casa, se estivesse sentado, levantava. Respeito ao pai. Respeito aos avós. Então, é um sinal de respeito, algo que fazia parte da tradição cristã. Diante de uma grande autoridade, a gente se levantava. Hoje, além das crianças não se levantarem quando o professor entrar na sala, eles ainda tacam papel no professor, chiclete no quadro negro. Então há um desrespeito, né? Sinais de respeito são importantes também. Agora, é até complicado, né? Porque se ninguém levanta, só você se levanta, fica uma coisa que é uma convenção social isso. Então, essas 4 coisas são a vontade de Deus no que se refere ao nosso dever de honrar pai e mãe. Obediência, humildade para aprender, né, para ouvir, cuidado e reverência. João Calvino, em suas Institutas, diz que honrar pai e mãe consiste em 3 coisas: reverência, obediência e grato amor. Próximo slide. Promessas. O mandamento contém promessas. Como Paulo diz, é o primeiro mandamento com promessa. O mandamento contém promessas. Vamos ver lá, mais uma vez, Êxodo capítulo 20, vamos ver as promessas. Êxodo capítulo 20. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, é o mandamento, para que te vá bem, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E em Deuteronômio, ele dá outro motivo, né? Faz um acréscimo. Deuteronômio capítulo 5. Só conferir lá. Deuteronômio capítulo 5. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, aqui em Deuteronômio, Moisés, como nós vimos, ele faz um acréscimo. Então, a promessa contém 2 partes: prolongamento de dias e ir bem na terra. Então, veja só. Esta promessa, veja ali na folha, essa promessa contém 2 partes
e está entre o já e o ainda não. O que é? Na teologia tem um termo chamado já e ainda não, que significa o seguinte, que quando nós honramos nossos pais, essa promessa, Deus começa a nos abençoar já, só que nós teremos o pleno cumprimento dela na vida eterna, para nós. Então, para que se prolonguem os teus dias. Aí vem algumas perguntas, né? E quando um cristão tem vida curta? E quando um perverso tem vida longa? Que é o caso do Salmo 73. Quando nós olhamos para o Salmo 73, o salmista diz assim, parece que o justo vive pouco e que o ímpio vive muito tempo. E quando isso acontece? Isso não invalida a palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a promessa para nós é promessa de vida eterna. E o ímpio, ainda que ele viva longos dias nessa vida, ele vai perecer eternamente. Mas a promessa tem outra parte, né? Para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse ir bem na terra é tanto uma promessa para ir bem nessa terra, quanto uma promessa para ir bem na terra que realmente Deus vai nos dar. Porque a terra que Deus tem para nós não é essa terra. Nós sabemos que Ele tem para nós novo céu e nova terra. Então, quando nós obedecemos nossos pais, nós obedecemos, respeitamos, cuidamos deles, na certeza de que nós vamos ter vida eterna e de que Deus tem grandes coisas para nós, tanto nesse mundo quanto no mundo por vir. Alguma pergunta, meus irmãos? Próximo slide. Todo mundo sabe aqui sobre esse mandamento, né? Quem não honra pai e mãe receberá penalidades. As imprecações, né? Os castigos de não obedecer esse mandamento. Veja ali ao ponto 3 na folha. Eu prefiro ler porque está bem resumido ali. Nas suas institutas, Calvino diz que todos os que violam a autoridade paterna ou materna, quer por desprezo, por rebelião, são monstros e não homens. A promessa do mandamento é ao mesmo tempo uma advertência. Provérbios capítulo 3, versículo 30, versículo 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Êxodo 21, versículo 15 e 17. Quem ofender seu pai ou sua mãe será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Levítico capítulo 20, versículo 9. E um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será morto. Provérbios capítulo 20, versículo 20. A quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Aí depois você pode ler em casa, Deuteronômio capítulo 21, 18 a 21. Então, você viu aqui que quem desonra pai e mãe, quem zomba do seu pai, quem amaldiçoa, né, quem xinga seu pai ou sua mãe, você viu aqui os castigos que essa pessoa vai receber? Meus irmãos, nós temos em nosso país muitos jovens morrendo, a quantidade é imensa. Aqueles que se envolvem em criminalidade, a média de vida é 30 anos. Quantos anos você tem? Para pensar. Então, há imprecações. Né? Filho que não honra pai e mãe, que desobedece, que xinga pai e mãe, que amaldiçoa. O castigo pode ser terrível. E o castigo eterno. Então, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. A nossa geração precisa renovar o compromisso com a aliança. Concluindo, um dos motivos pelos quais Deus irá destruir este mundo é a desobediência a este mandamento.
Vamos ver ali rapidamente, porque nós temos aí 2 minutos que o pessoal já vai entrar aqui. Romanos capítulo 1, versículo 30. Deixa eu achar aqui. Eu estou lendo por causa do pessoal da internet, viu, meus irmãos? Romanos capítulo 1, versículo 30, diz assim: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Então, há um castigo de Deus reservado para essas pessoas no fim do mundo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias, ou seja, no fim dos tempos, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão desobedientes aos pais. Então, um dos motivos pelos quais Deus vai vir julgar esse mundo é a desobediência dos pais, dos filhos aos pais. A desobediência dos filhos aos pais. Porque a desobediência dos filhos aos pais é uma afronta direta contra Deus. Veja ali na folha: não obstante essa mensagem ser uma exortação aos filhos para que honrem pai e mãe, não posso deixar de exortar os pais em que façam o seu dever, instruindo bem seus filhos, quanto à observância do 5º mandamento e demais. Paulo, em 2 Timóteo 3, 10 a 17, nos fala a respeito de Timóteo. Timóteo foi bem instruído por sua mãe e avó, e aprendeu delas a palavra, o testemunho e o dever de um filho para com Deus, para com seus pais e para com os homens. Calvino, ao falar do assunto nas Institutas, encerra dizendo que a obediência dos pais aos filhos, ou ao contrário, a obediência dos filhos aos pais, se corrija aí, deve ser condicionada ao Senhor e à sua palavra. Agora veja, meus irmãos, é nosso dever instruir bem nossos filhos. Mas já acabei, não dá. Tá, 5 minutinhos, pessoal, ainda. É nosso dever instruir bem nossos filhos. E a questão aqui envolve a aliança. Então, nós devemos falar para os nossos filhos: olha, vocês têm que viver a aliança. A aliança de Deus é com vocês. A aliança de Deus é com vocês. Meus irmãos, alguma pergunta? Nós pulamos aí algumas partes por causa do nosso tempo, que vai ter aí umas coisas aqui na escola dominical, porque hoje é o dia da escola dominical, mas você pode ler a folha depois, com bastante atenção, esse material. E se você conhece alguém que não honra pai e mãe, tira a xerox, dá para ele. Tem gente rindo, mas é verdade. Tira a xerox, olha, lê isso aqui. Será que você não está passando por problemas porque você não tem honrado seus pais? Teve um presbítero na reunião do presbitério que ele deu o seguinte testemunho. Falou que a vida dele, ele tinha um filho que não ia bem, porque esse filho tinha problemas de relacionamento com o pai. E o filho dele leu esse mandamento. O filho dele lendo a Bíblia: honra teu pai e tua mãe. E o Espírito Santo falou no coração desse filho: liga para o teu pai. E esse filho ligou para o pai e falou: pai, eu peço perdão por toda a desonra, por todas as vezes que eu te afrontei, por todas as vezes que eu não te respeitei, que eu não te obedeci. Esse filho orou com esse pai ali, no momento de quebrantamento. E o testemunho foi que a vida desse filho mudou completamente, inclusive financeiramente. Ele começou a prosperar, ele começou a ir bem na terra, porque se reconciliou com seu pai. Então, meus irmãos, não é apenas um recado de Deus: honra teu pai e tua mãe. É um mandamento de Deus para nós. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo,
que o Teu Espírito Santo fale conosco acerca do nosso dever de honrar pai e mãe. Ó Deus bendito, que nós oramos por essa geração que tem desobedecido os pais, essa geração que não tem honrado os pais, essa geração que está sob maldição. Nós pedimos, Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos, que os filhos se convertam aos pais e que os pais se convertam aos filhos. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Está aqui encerrado. Vamos esperar um minutinho. Sim. Aí é aquilo que nós colocamos aqui no final, né? Os pais têm o dever de instruir seus filhos. Agora, como que essa mãe que não instrui um filho, ela vai ser... como que ela vai ensinar, né? Ela não tem nada para ensinar. Mas isso também não... ainda assim, isso não exclui o dever do filho para com a mãe. Aí a gente vai ter que fazer um estudo de caso. Mas o que acontece? É que a nossa sociedade ela está desestruturada. Se eu não honro meu pai, provavelmente meu filho também não vai me honrar. E isso vai, né, encadeia em nossa sociedade.